Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz das Estrelas. Eu sou Ricardo Trier e é sempre uma alegria muito grande poder me conectar com todos vocês. Apesar de formarem uma porcentagem pequena, se comparada à proporção de habitantes do planeta Terra, a quantidade de sementes estelares encarnadas no planeta Terra é grande e suas origens são variadas. Como missão em comum, todas as sementes estelares precisam se lembrar quem são. São guiadas através da intuição a passar por um processo de transição, até se tornarem humanos centrados e alinhados com a sua consciência superior. Uma vez que as sementes estelares compreendem quem são, podem ajudar efetivamente as almas terrenas de diversas formas, principalmente a ancorar mais luz no planeta Terra. Os trabalhadores da luz, da primeira onda do despertar, em sua grande maioria os seres índigos, vieram à Terra para iniciar uma verdadeira revolução, preparando o terreno para a ascensão do planeta. Uma boa parte do trabalho dessas almas já foi concluída, o que ajudou a conscientizar as pessoas da Terra sobre os problemas que ocorrem agora e que são semelhantes aos que causaram a queda da Atlântida. Ser uma semente estelar, se descobrir dessa ou daquela origem, não nos torna superiores. Somos todos expressões fractais da fonte, e não há separação. Não há quem seja mais ou menos importante. A ilusão da separação e a polarização dos níveis de consciência são experiências vividas pelos humanos, enquanto estes não estão inteiramente alinhados com a sua verdadeira essência. Quando criei o curso Descubra a Sua Origem Cósmica, assim como todas as vezes em que eu e a Daphne nos colocamos como um canal de nossa equipe espiritual e criamos transmissões para falar sobre este ou aquele assunto, temos como objetivo auxiliar a cada um de vocês a relembrarem as suas origens e assim a se autoconhecerem como fractais da fonte. O autoconhecimento espiritual ajuda você a se libertar das crenças que te limitam e encoraja você a lidar de forma muito mais construtiva com os seus traços ancestrais, dons e habilidades, que muitas vezes ainda são difíceis para você compreender devido ao véu do esquecimento. Então, compartilhamos os nossos insights para que você possa chegar com mais facilidade às suas próprias respostas. É como eu sempre gosto de dizer: o maior propósito de um trabalhador da luz é apoiar o desenvolvimento da automestria de cada ser. Um mestre só é considerado mestre quando ensina outros a serem seus próprios mestres. Existem ao redor do planeta muitos propósitos e escolhas de missões diferentes, e cada um destes é importante e essencial para que se cumpra o plano original da fonte, que também tem o propósito de se expandir independente de nossas origens ou quantas vezes encarnamos neste ou em outros orbes. Somos todos uma expressão do todo e ainda assim indivíduos. Por isto, descobrir a nossa origem cósmica, assim como buscar o entendimento dos vários aspectos do nosso ser é legítimo, para que tenhamos aqui, nesta encarnação, uma percepção mais ampla de nós mesmos, de nosso propósito de vida e de todo o cosmos. E este é só o início da sua jornada. Nos últimos 50 anos, houve uma entrada massiva na Terra de almas com qualidades de ética, compaixão e empatia, muito além da capacidade média dos seres que habitavam o planeta, dando início assim à primeira onda do despertar. Os adultos filhos das estrelas, ou índigos, como são popularmente conhecidos,
especialmente os que têm idade acima dos 40 anos, chegaram ao planeta em uma época em que a energia era ainda mais densa do que a que experimentamos na atualidade. Os paradigmas eram outros. Os padrões que norteavam o modo de vida das pessoas eram mais rígidos e a mente coletiva era muito mais fechada. As primeiras crianças índigo vieram à Terra com a missão de promover a mudança, de motivar a revisão de valores e ajudar na expansão da consciência e elevação espiritual do planeta. Mas muitas delas foram criadas por famílias desestruturadas ou por pais que mantinham o modelo secular de educação, baseado no controle e no medo. Se você é mais jovem, não é difícil imaginar como esses seres sofreram e foram castigados, porque nasceram em uma época e em um contexto totalmente contrário à sua essência e que recriminava de todas as formas a manifestação dos seus dons. A primeira onda do despertar se refere a essas centenas de milhares de indivíduos que escolheram ajudar a Terra em sua ascensão. O termo Filhos das Estrelas ou Star Shield, que ainda é usado para definir esses seres. Star Shield é o nome correto para se referir a este grupo. Este foi o termo usado originalmente pelos trabalhadores da luz no plano divino para a Terra. Assim como existem muitos nomes especiais para designar grupos diferentes de almas. Palavras que foram originalmente escolhidas porque carregam vibracionalmente o poder e a energia que conectam essas almas com a alta fonte de luz de suas famílias de alma. Apesar disto, o nome Filhos das Estrelas, ou Star Shield, foi quase que totalmente extinto e substituído por Índigo, após um canalizador americano se referir a elas de acordo com a cor de suas auras, que tem a predominância do aspecto de luz da cor azul índigo. Os intuitivos sensíveis ao campo visual podem ver ao redor dessas pessoas um contorno áurico azul elétrico, escuro, quase preto. É um azul profundo e brilhante. Mesmo que sutilmente ou inconscientemente, após esse termo ser repetido por muitos outros canalizadores, o nome índigo se popularizou. Essa alteração afetou de certa forma a conexão dessas almas com as suas famílias de alma, mas não o suficiente para que deixassem de cumprir o seu propósito e atuarem como os percursores da nova Terra. Pois só a presença deles no planeta Terra permitiu, por exemplo, a libertação de todos os blocos de energia importantes em toda a Terra, como em locais sagrados, nas linhas-lei e em vários outros vórtices de energia. Antes deles, a luz estava encontrando muita dificuldade em entrar no planeta Terra. Um padrão semelhante a estes trabalhadores da luz da primeira onda é que muitos despertaram já há alguns anos para uma perspectiva espiritual da vida, mas só mais recentemente alcançaram o tempo designado para compreender e projetar as suas visões. Os primeiros índigos nascidos entre os anos de 1950 e o final dos anos de 1970 tinham como padrão sobreposições áuricas protetoras de tons azuis, violetas e douradas, porque a consciência coletiva da época ainda não estava pronta para o impacto dos filhos das estrelas puros, que só começaram a aparecer em meados dos anos de 1980. Vamos lembrar que essas datas são apenas para termos uma percepção da época atual, a que nos encontrávamos, e não é uma regra. Os anciãos possuem as mesmas capacidades dos índigos mais jovens, mas tiveram um período de latência mais longo, e isto foi calculado pelas esferas da luz para a própria sobrevivência e proteção destas almas.
A maioria dos índigos anciãos estão apenas começando a assumir o seu verdadeiro poder, e quando o fazem, estão atuando como guias, modelos e tutores para os jovens que agora se manifestam. Eles tiveram que passar algum tempo na velha energia para que pudessem ajudar na transição para a nova energia. Alguns desses anciãos, assim como anciãos de outros grupos de trabalhadores da luz, serão convidados para se unirem ao Conselho de Anciãos, em virtude de sua sabedoria e experiência no planeta Terra, e trabalharão nos planos internos, justamente com o Conselho dos Guardiões da Terra e os conselhos das esferas superiores da luz. Aqueles que ainda não despertaram são frequentemente devido ao resultado de maus tratos ou maus entendidos, sofridos quando ainda eram crianças. Muitos foram fortemente repreendidos por seus pais e autoridades que afirmavam que suas visões não tinham significado, ou que as suas sensibilidades e habilidades psíquicas eram falsas. Ou pior, que eles eram loucos e não foram poucos os que foram internados em clínicas psiquiátricas. Porque a dor psíquica deste mau funcionamento de assimilação e alinhamento com suas essências fez com que alguns deles realmente desenvolvessem transtornos mentais. Há também aqueles que sucumbiram ao abuso de álcool ou tóxicos, na tentativa de anestesiar a dor que sentiam. Isso acontece ainda hoje, das mais variadas formas, e inclusive através da fuga espiritual e uso de psicodélicos. Mas através do amor e do cuidado de almas despertas, mesmo essas chamas que estão aparentemente apagadas podem encontrar um pouco de paz. Em alguns casos, muitos até conseguem retomar o contato com seus dons e potenciais, vivendo através de um bom direcionamento, uma vida mais equilibrada. Por causa da falta da prática da espiritualidade ou orientação adequada, alguns adultos índigos se encontram à deriva, alienados com a Matrix e em conflito com suas vidas e desejos. Nestes casos, seus dons psíquicos podem às vezes se manifestar de maneira muito assustadoras para eles e seus familiares. Além disto, as grandes mudanças vibracionais que o planeta tem começado a passar podem levá-los a quadros graves de depressão ou ataques de pânico. Se você se reconhece em algum desses estágios ou conhece algum índigo, ou melhor, um Star Shield que se encontra nesta situação, saiba que aprender e praticar com dedicação as terapias holísticas, meditar regularmente e fazer exercícios físicos ajudam a melhorar as oscilações de humor e ajuda a manter a sua energia equilibrada. Invista em alimentar a sua mente com informações que ajudem você a organizar as suas ideias. E seja firme no propósito de recuperar o seu poder pessoal, a confiança na sua intuição e o aumento de sua autoestima. Lembre-se que Star Shield são os conhecidos índigos e são infundidos com o poder do raio azul de Arcanjo Miguel. Portanto, não temas e abra o seu coração para liberar a sua essência de alma. Outro grupo de adultos Star Shields acabaram de despertar e se sentem animados a se mover imediatamente para o trabalho espiritual. Alguns deles são jovens, na casa dos 20 ou 30 anos, e o seu foco principal é participar de alguma forma do despertar global. Para muitos Star Shields, principalmente para os anciãos que despertaram primeiro, o tempo restante na Terra é destinado a atuarem como âncoras de luz para o planeta, depois de um longo e intenso período de trabalho energético
Isto pode parecer fácil, mas não subestime esta tarefa, porque ela é de grande responsabilidade. E devido à sua sabedoria e experiência universais, que foram integradas ao longo de seu trabalho espiritual, você poderá cumprir esse objetivo, apenas mantendo a sua vibração elevada. A vibração índigo Star Shield é uma qualidade energética que pertence a uma alta vibração espiritual, originada em uma dimensão que vibra em altíssima frequência. Por isto, muitas destas pessoas possuem habilidades psíquicas naturalmente ativas, como telepatia, clarividência, clareaudiência, emanação de luz através das mãos, limpeza de energia, empatia profunda, facilidade para pular linhas de tempo e acessar outras dimensões da realidade. Se você se identifica como um índigo já desperto e atualmente no trabalho espiritual, você pode estar agora se perguntando: mas se eu sou tão sábio e experiente assim, por que sinto que poderia ter feito mais? Essa sensação é normal, principalmente porque os filhos das estrelas sentem a necessidade da realização prática de fazer acontecer. Não querem deixar para amanhã o que podem fazer hoje. Mas entenda, a natureza do trabalho que você empreendeu envolveu uma mudança emocional profunda a nível pessoal e coletivo. E todo este trabalho exigiu muito de você. Então, está tudo bem agora você se concentrar apenas em manter a chama da sua luz acesa. Os índigos chegados há menos tempo na Terra, assim como alguns filhos e netos dos filhos das estrelas, sentem em seu peito um forte ímpeto de tentar parar os velhos sistemas que não nos servem mais. E isso, às vezes, pode ser visto como um pouco de arrogância ou rebeldia, pois eles normalmente vêm ao mundo com a mentalidade do eu vou mudar tudo isto aqui, porque foi exatamente para isto mesmo que vieram. Os jovens índigos ou Star Shields que despertaram têm como missão recriar as ideias fundamentais de governo, educação e de nossos sistemas jurídicos que carecem de integridade. E para conseguir isto, eles geralmente são muito questionadores, têm dificuldade em lidar com figuras de autoridade e têm muita determinação, características comuns a todos os grupos de índigos, Star Shields, e juntamente com as almas de seres cristais e arco-íris, irão transcender os nossos atuais paradigmas para criar uma forma inteiramente nova de existência na Terra. Uma das principais tarefas para os trabalhadores da luz, almas vindas de diversos lugares do cosmos e que concordaram em encarnar para ajudar o planeta Terra e outros orbes a evoluir, tem sido justamente criar um plano para a ascensão do planeta e para a ascensão pessoal. E todo o trabalho dos Star Shields, filhos das estrelas, para promover a liberação das emoções que antes estavam suprimidas, ajudou a criar um caminho real que permite outras milhares de pessoas a liberarem tudo aquilo que as aprisiona na ilusão da Matrix. Os filhos das estrelas tiveram um sucesso brilhante na promoção de todo o projeto de ascensão para todas as formas de vida na Terra. Por isto, é justo dizer que os filhos das estrelas, os índigos, fizeram um ótimo trabalho. Seguramente até mais árduo do que qualquer uma das experiências que serão vividas pelos próximos grupos de almas, os seres da segunda e da terceira onda do despertar. Esses poderão avançar ainda mais, pois não precisarão lutar e resistir tanto como foi o caso dos primeiros índigos, filhos das estrelas, a chegarem na Terra.
Portanto, honremos o trabalho destes nobres guerreiros da luz. Através deste belo exemplo, a coragem, o poder, a alegria e a visão das segundas e terceiras ondas irão avançar cada vez mais na transição da Terra para um planeta de regeneração, que estará vibrando em quinta dimensão. Se você se identificou com essas informações e ainda não lembrou da sua origem estelar, tem um conteúdo que irá lhe ajudar neste processo, com informações inéditas, códigos e ativações de luz. Eu lembrei das minhas origens, acessei o Acástico e baixei de lá os códigos e ativações, com informações que irão lhe ajudar a expandir ainda mais os seus dons e talentos espirituais. Deixarei aqui abaixo o link onde você encontrará mais informações gratuitas que irão lhe ajudar neste processo. E também terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o nosso curso Descubra a Sua Origem Cósmica. Gratidão, meus amados. Daqui lhe enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que você sinta o quanto é amado e apoiado sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.